pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos conversar sobre o livro E Se Fosse a Gente, de Becky Albertalli e Adam Silveira, da editora Intrínseca. Bom, Becky Albertalli ficou famosa depois que ela escreveu Com Amor, Simon. Com Amor, Simon virou também uma adaptação pro cinema, e esse também é um dos livros mais vendidos dela. Ela também possui outros com essa temática LGBTQ+, e ela trabalha com isso também. E aí eu vou deixar aqui pra vocês o card falando um pouquinho de como é que foi ler o livro e ver o filme de Com Amor, Simon. Eu vou deixar o card aqui em cima, depois vocês deem uma olhadinha lá o que eu achei de Com Amor, Simon. Um ponto diferente desse livro e de Com Amor, Simon, esse não foi a Becky Albertalli que escreveu, ou seja, ela não escreveu sozinha. Ela escreveu com Adam Silveira. Então esse livro em conjunto desses dois escritores resultou em E Se Fosse a Gente. E essa parceria foi muito legal porque eu amei o livro, eu amei a história. E como começa essa história desse casal homoafetivo? Nós vamos ter o Arthur e o Ben, e eles são os protagonistas dessa história. O livro vai começar com o Arthur, então deixa eu mostrar pra vocês. Ora vai ser o Arthur que vai contar em primeira pessoa a história, e aí o próximo capítulo, quem vai contar a história é o Ben. Então aqui o primeiro capítulo começa com o Arthur, e aí o segundo capítulo é o Ben. E o livro vai assim, entre Arthur e Ben, e aí a cada capítulo, cada personagem vai falando a sua perspectiva da história em primeira pessoa. E o livro começa com um encontro dos dois por acaso em uma agência dos Correios em Nova York, no coração da Broadway. O Arthur está nos Correios porque ele trabalha para a mãe dele e ele precisa fazer alguns trabalhos pro escritório dela, e ele se depara com o Ben. O Ben está com uma caixa que ele quer enviar pelos Correios, e essa caixa possui todos os presentes que ele recebeu do ex-namorado dele. E ele quer se desfazer dessas lembranças. Ele vai usar o correio como uma forma de se desfazer dessas lembranças. É quando o Arthur olha para Ben, que chama a atenção porque ele é muito bonito. E aí eles vão ter ali um diálogo. Eles vão se conhecer, mas eles vão ser separados. Vai acontecer um flash mob dentro dos Correios. Esse flash mob que vai acontecer ali vai acabar separando eles. O que acontece é que nessa correria eles não tiveram tempo nem para trocar os nomes e saber quem era quem. E aí a história vai começar a girar em torno disso, de como Ben ou como Arthur, eles vão tentar arranjar alguma forma de se encontrar. Só que na verdade quem vai querer realmente encontrar o Ben é o Arthur. Porque primeiro, o Arthur é muito sonhador e ele acredita que o universo que estava tramando para que eles tivessem esse encontro, e ele acredita que não foi por um acaso que ele encontrou o Ben. E aí o Arthur é bem mais sonhador do que o Ben. O Ben já tem uma característica mais introspectiva, ele é mais razão. Enquanto o Arthur vai ser muito mais emoção nessa história, principalmente também porque ele está ali lidando com uma separação. E ele prefere ir com muita calma nesse relacionamento. Bom, em certo ponto do livro eles vão acabar se encontrando. Isso não seria nenhum spoiler, mas eles vão acabar se encontrando. E aí a forma como eles se tratam, como eles se conhecem, isso é muito legal durante o livro. E aí nessa perspectiva também o livro vai falar muito sobre expectativas. Eles vão lutar a todo custo para não trazer as expectativas que eles têm, tanto em relacionamentos passados, como também para Arthur. Tudo é muito novo, porque o Ben vai ser o primeiro namorado dele. Então o livro vai falar muito sobre essas expectativas. O que realmente pode ser expectativa, uma expectativa saudável, e o que é fruto da imaginação. E aí o livro vai cruzar muito isso, porque eles vão começar a traçar formas de como deixar o relacionamento deles bem especial, e fora também de uma expectativa totalmente criada. Principalmente para Arthur, como eu disse que ele é muito mais emoção, ele tem as expectativas lá em cima, enquanto Ben, ele é bem mais calmo, ele pensa mais. Ele não quer usar o Arthur como um apoio, simplesmente para poder esquecer um relacionamento. E aí você vai ver os conflitos dessas expectativas, tanto de Ben como de Arthur. O que acontece também é que sobre essas expectativas é que um deles também tem pouco tempo na cidade. Se eu não me engano, é menos de um mês, ou um mês que um deles vai ficar na cidade, porque ele está de mudança, ele está saindo de Nova York, por conta que a sua família está se mudando, por conta dos estudos também, eles vão ter essa separação, então eles vão ter esse um mês para se conhecer, para ter um relacionamento, e aí eles vão com muita calma e sem expectativas, justamente porque eles vão se separar em algum momento. E aí é quando também
eles vão arranjar uma outra forma de lidar com isso também no livro, quando isso passar. O livro é muito bom, é muito incrível, é muito melhor que Com Amor, Simon. Principalmente porque, ao contrário de Com Amor, Simon, a gente tinha um romance ali bem escondido, né? A pessoa não falava quem ela era, então você via Simon meio que namorando uma pessoa, namorando assim, né? Tendo um relacionamento com uma pessoa virtual. Esse é bem diferente. Na verdade, o livro, desde o começo, vai mostrar um relacionamento ali presencial, que é totalmente ao contrário de Com Amor, Simon. E aí um dos pontos que eu achei muito legal no livro foi tratar o relacionamento homoafetivo como um relacionamento normal. Normal no sentido assim, sem barreiras, sem complicações, sem esse tabu que esse assunto traz. Você vai ver que ambos os pais, tanto de Ben como os pais de Arthur, eles são totalmente a favor e eles impulsionam os filhos. Eles vão tentar também ajudar os filhos a se reencontrar. Então essa parte no livro, de tratar um relacionamento homoafetivo como se fosse normal, esse livro ele não vai trazer esse peso que tem no Com Amor, Simon. Aqui os papéis já estão bem claros, bem definidos. E a família também impulsiona, os amigos também impulsionam. E não tem nenhum tabu, não tem nada a ser conversado, não tem nada a ser falado. Apenas ser vivido. Então, esse é um dos pontos que vai fazer com que esse livro se torne um conto de fadas. Por que um conto de fadas? No sentido de que essa não é a nossa realidade hoje, mas eu acredito que vai ser uma realidade pro futuro. Você vai ter poucos momentos que você vai ter aqui alguma coisa sobre a homofobia, mas é bem de leve. É grave, mas não é nada assim, o livro todo. Porque a maioria dos livros de LGBTQ+, principalmente os que eu já li, sempre traz essa questão da homofobia. O que não vai acontecer nesse livro. Ele é bem mais sutil, não vai ter muitas essas questões. Lógico que vai ter aquelas suas tensões de um relacionamento, principalmente essa insegurança do Arthur com o Ben, não por causa do Ben, mas por conta do ex-namorado. Vai ter todas essas questões permeando o livro. E pra finalizar, uma coisa que esse livro tem também, que eu achei muito legal, é a questão do humor que nós vamos ter aqui, que é muito bom de ler. No primeiro capítulo, gente, eu ri demais. Ora a gente vai ter essas questões de LGBTQ+, como um assunto trivial, e eu espero que esse dia chegue logo. Ora nós vamos ter aqui as expectativas de um relacionamento, quando frustra, mas mesmo assim, vamos em frente, vamos tentar. E o humor que vai ter aqui também, a forma como as coisas acontecem, os pais como eles lidam com algumas questões dos filhos, os amigos também. Então o que eu gostei desse livro foi a história, que é muito legal, muito bem contada, a forma como foi contada, e também falar um pouquinho sobre essas questões de LGBTQ+, de uma forma mais leve. Eu espero também que tenha um filme ou alguma adaptação desse livro, porque ele é muito legal. Pra mim, ele é 10 vezes melhor do que Com Amor, Simon. Principalmente pela trama, que é muito melhor e muito legal. Eu deixo com vocês, E Se Fosse a Gente, de Becca Bertalli e Adam Silveira, da editora Intrínseca. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou do livro. Eu espero você numa próxima. Um abraço e até mais.